Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, você que assiste o programa Med Saúde, estamos aqui para o segundo programa sobre farmácia magistral com o nosso querido Marco Antônio Perino, dono da Arte Farma aqui de Jundiaí. Perino, obrigado. Vamos continuar o nosso papo, porque tem tanta coisa que um programa, obviamente, não deu, né? A gente já sabia. É um prazer estar de volta e à disposição para a gente esclarecer todas as dúvidas. Vamos continuar no nosso bate-papo, que está realmente muito interessante. Eu queria depois, nós vamos pegar um pouquinho nas formas de veiculação, mas eu pergunto, acho que é uma pergunta de todo mundo em casa. A farmácia de manipulação pode fazer que tipo de medicamento? E pode atender quais especialidades médicas? Hoje eu diria que praticamente todas, né? Todas as especialidades médicas. A farmácia magistral, lá 50 anos atrás, ela iniciou depois do advento das drogarias e tudo, a farmácia ficou um pouquinho esquecida, né? E aí, 50 anos para cá, a farmácia renasceu manipulando produtos basicamente para a área de dermatologia, que era uma área que tinha poucos produtos industrializados, não atendia as necessidades e os médicos começaram a usar a farmácia de manipulação. Mas isso a gente está falando de 50 anos. Você diria dermatologia, senso amplo, inclusive a cosmiatria. Isso, tá, perfeito. Tá. Aí de lá para cá, a evolução foi muito grande e muito rápida. Tá. A farmácia teve acesso a todos os produtos, todos os insumos, os sais, né, os medicamentos, e começou a fazer então todos os tipos de medicamento, cápsulas, comprimidos, soluções, gel, loções, shampoos, a parte toda de dermatologia que ela já fazia e a parte para uso interno, né? Tá. Todos os tipos de comprimidos, drágeas e assim por diante. Cápsulas gastroresistentes, uma série de produtos. Então, praticamente a farmácia, e até injetáveis. A gente não tem hoje tem 8.200 farmácias no Brasil, que são farmácias de manipulação, em torno de 8.200, e tem um volume pequeno que fazem a parte de produtos injetáveis. Tá. Mas hoje a farmácia pode, inclusive, fazer os produtos injetáveis. Então, a gente tem hoje a farmácia atuando, fazendo todos os tipos de fórmula e atendendo todas as especialidades médicas. O que era só dermatologia lá, hoje a gente atende todas as especialidades médicas, desde o pediatra, cardiologista, ortomolecular, ginecologista, oftalmologista, todas as especialidades médicas. E continua atendendo o mercado dermatológico, que é muito grande. Sem dúvida. Né, e mais do que tudo isso, hoje também o que tem um crescimento enorme é a área PET. Né? Então, hoje a farmácia de manipulação também atende, né, os fios de pelo, eu costumo dizer. Exatamente. Né? Porque eu uma tenho coisa. 4 em casa, então eu posso dizer para você que são os filhos de pelo. Eu costumo até dizer que se eu chegar para minha esposa e falar ou eu, os cachorros, é capaz dela falar os cachorros. Os cachorros, né? Eu não tenho dúvida que se eu ligar para a minha também, então, ela vai dizer a mesma coisa. A área PET hoje também é uma área que a gente atende bastante, né? Porque cresceu bastante no Brasil os cuidados com os animais e assim por diante. Eu aqui tenho, como sempre, eu tenho que declarar meu conflito de interesses. Eu sou um dos que prescrevo muitas coisas para a farmácia magistral e uso os serviços da Arte Farma. E recentemente eu pedi para algumas deiscências que a gente tem a mistura da ureia com a papaína. E a gente vê que para esse setor de curativos também, né, Perino, a farmácia de manipulação atende as diferentes porcentagens que você precisa de tal ou qual princípio ativo. É muito bom o que tem hoje para curativos e toda essa gama de possibilidades. A farmácia magistral também atende muito bem, né?
Eu costumo dizer que a grande vantagem da farmácia magistral é justamente a individualização, o atendimento à prescrição médica, né, levando em conta exatamente o que o médico achou que é o mais adequado para aquele paciente. Sim. Seja na dosagem, então uma coisa importante, a flexibilidade na dosagem dos medicamentos. A segunda coisa, o tipo de veículo a ser utilizado. Isso. Muitas vezes a gente precisa de um xarope para um diabético e a gente só tem um xarope com açúcar no mercado, né, industrializado. Então a farmácia pode fazer o xarope com um adoçante, por exemplo, não utilizar, né, um açúcar para um diabético. Pode, às vezes tem produtos no mercado que só tem na forma de comprimido e a gente precisa usar na pediatria e de repente uma solução líquida, seria muito melhor para o paciente, para a criança, do que um comprimido, por exemplo. Né? No idoso, óleo dispersível. Isso. No idoso, alguém que tem dificuldade de deglutição, a gente pode fazer um comprimido sublingual, um comprimido óleo dispersível, que é uma tecnologia que ele gruda na mucosa da boca e dissolve rapidamente. Podemos usar o filme labial, né? Esse filme é extremamente interessante, não só na área humana, como na área veterinária, porque às vezes é uma dificuldade dar um medicamento para o cachorrinho, né? A gente colocar dentro de algum alimento, aí ele às vezes come o alimento e deixa o comprimidinho. Exatamente. Então é terrível, né? Então a gente fazendo às vezes ou num filme labial ou na forma de biscoitinho. Então aqui eu estou misturando exemplos, né, humanos, sim, veterinários, mas só para mostrar a flexibilidade que a gente tem em todas essas questões. Outra coisa, o paciente que tem algum tipo de alergia. A alergia é um componente daquela fórmula que é industrializada. Sim. A gente pode, paciente que tem intolerância à lactose, então a gente pode tirar a lactose do recipiente da fórmula. Né? Tá. Uma outra flexibilidade, um paciente idoso que às vezes toma vários medicamentos, e isso até é uma questão de segurança, ele às vezes acaba esquecendo, né? São vários produtos. E às vezes o médico pode prescrever isso numa única fórmula que facilita a ingestão, né, do paciente mais idoso, por exemplo, e melhora a adesão ao tratamento. Sim. Então tem muitas vantagens que a farmácia magistral, obviamente sempre discutindo com o médico, trabalhando com o médico, pode adequar o produto, seja na dosagem, na forma de administração, na questão de componentes que a pessoa tem alergia e assim por diante. Então, tem um mundo de possibilidades. A gente estava conversando um pouquinho antes da cápsula do All Release, por exemplo. Essa, então, é sensacional. Isso aí eu aprendi com vocês, nesse brainstorm que a gente faz, periódico, né, Perino? Que nós temos a possibilidade de liberar diferentes substâncias em diferentes tempos. Então, perfeito, isso aí para medicamento, para dormir. Aquele sujeito que tem dificuldade de induzir, você põe um mais rápido. E depois, para manter, você põe um outro medicamento. Quer dizer, isso aí foi uma baita invenção, né? Isso ajuda muito. Então, a maior satisfação da gente é justamente poder entregar soluções para o médico, né, para que ele possa adaptar e individualizar a terapia para o paciente dele, né, da forma ideal. Né? Então, isso é o que nos motiva realmente, e esse contato mais próximo que a farmácia tem com o médico, muito mais do que... É um outro diferencial importante em relação à drogaria. Como a drogaria atende o paciente, orienta o paciente, dispensa o medicamento... Ela não tem Isso, é um medicamento industrializado. Então, a drogaria não tem essa proximidade com o médico. Né? Quem tem, às vezes, é o propagandista lá do laboratório, tal, e é um produto em alta escala. Mas ele não tem acesso ao CEO. Isso. Na farmácia, como essa relação é mais próxima, a gente consegue realmente, inclusive com alguma necessidade do médico, a gente consegue trazer soluções em conjunto. Sim. E encontrar, né, uma alternativa viável para aquele paciente, para aquela necessidade individual. Esse, eu diria que é o grande diferencial da farmácia magistral, né? É formar aquele tripé entre o médico, paciente, farmácia, buscando a melhor terapia, a melhor solução para o paciente. Individualizada. E olha, eu tenho visto isso nos diferentes setores dentro do consultório. É possível visitar o laboratório de uma farmácia de manipulação e ver como
como é a produção do medicamento. Então ele deve ficar pensando assim, será que eu posso ir lá ver como é que eles vão fazer a minha receita? Ele é aberto? Como é que funciona isso, Pereira? Na verdade, a gente não dá para dizer que é aberto, mas para a gente que tem um orgulho muito grande do investimento que a gente fez nos laboratórios, a gente faz questão absoluta de mostrar. Então eu agradeço muito a pergunta, porque eu já lhe convidei para conhecer o laboratório. Sim, a gente sabe às vezes a dificuldade e tal. Só que as pessoas têm mais facilidade, porque elas acabam indo na loja. Hoje muita gente pede, né, remotamente os medicamentos e tal, mas a gente sabe que é importante, né, às vezes a pessoa entender, ver os processos, conhecer. E eu não tenho dúvida que as pessoas têm curiosidade, porque é um processo diferente, que as pessoas não têm, às vezes, noção e não têm ideia de como é feito. Então, por exemplo, como é que será que são feitas as minhas cápsulas, né? O creme, que equipamento que é usado, né? É feito tudo manual, tem equipamentos, como é que é o processo de manipulação, né? Então eu convido as pessoas realmente, é uma satisfação enorme para a gente. Bacana. Na Artefarma, desde quando nós montamos a loja onde ela está hoje, que já faz 30 anos que ela está num prédio próprio, que foi construído para ser farmácia, a gente tem embaixo na farmácia 2 laboratórios que são tudo de vidro, que a pessoa pode ver os processos de manipulação. Mas são 2 laboratórios menores, que ficam anexos ao balcão. Mas a gente tem no andar do meio, nós temos 3 andares, no andar do meio é um andar só de laboratórios, que por sinal no último 1 ano nós fizemos uma reforma total desse laboratório, trocamos praticamente todos os equipamentos, renovamos todo o parque de equipamentos. Quanto de investimento, Perino? Foi algo em torno de R$3 milhões. Estamos aqui com Marco Perino. Já já a gente volta para o segundo bloco desse programa, porque ainda tem muita coisa legal para a gente conversar aqui. É Pai Bola. Já já a gente volta. Estamos de volta com Marco Antônio Perino, da Artefarma, falando sobre o mercado magistral, e sempre tem aquela pergunta, né? O produto manipulado é mais barato que o industrializado, Perino? Como é que funciona isso? E para esclarecer para o nosso público, por que às vezes ele vai numa drogaria, o preço é um, na farmácia de manipulação o preço é outro? Como é que isso funciona para deixar bem esclarecido e que ele possa entender o que acontece? A gente sempre diz que na farmácia magistral o medicamento é individualizado. Normalmente tudo que é feito sob medida normalmente tem um custo maior do que o que é feito em série. Se a gente pensar no medicamento industrializado e no medicamento manipulado, o que é feito em série, em grande escala, principalmente quando é genérico, ele costuma ter um preço muito competitivo. E a gente fazendo em pequena escala, às vezes o custo é maior. Só que a farmácia de manipulação tem uma grande vantagem nessa equação que eu não citei e que a gente precisa levar em conta, que é o custo do tratamento, né? Então veja, muitas vezes o paciente vai comprar o produto industrializado e ele consome parte da embalagem, porque ele precisa tomar às vezes, e a embalagem vem com 30 comprimidos, ele precisa tomar 1 semana. E aí aquilo fica na farmacinha, fica lá vencendo, outras pessoas acabam usando, às vezes tem o maior... Indevidamente. Isso, o maior nível de intoxicação que existe é por medicamento. Então é importante a gente dizer que precisa ser guardado com segurança, num local adequado, não pode ser um local úmido, o produto vence às vezes, né, é usado indevidamente, então tudo isso tem que tomar cuidado. Mas tem outro aspecto, se perde dinheiro deixando aquilo parado e às vezes vencendo, indo para o meio ambiente, descartado de maneira irregular, né? Então resultado, como a farmácia de manipulação ela faz na dose certa, para a pessoa, usando o veículo que o médico prescreveu especificamente para ela e na quantidade para o tratamento que ela vai usar, não tem perda, né? E isso faz com que o tratamento fique mais barato.
Então, muitas vezes, o produto pode até ser um pouco mais caro, mas como não tem perda, o tratamento da pessoa fica mais barato, né? Então, essa é uma grande vantagem também, né? Os preços podem variar muito, mas via de regra a gente tem vários produtos industrializados que são patenteados, não são genéricos, por exemplo, com preço extremamente mais alto do que o produto manipulado, né? Então acontece as duas coisas. Não dá para dizer que tudo é mais barato e muito menos dizer que tudo é mais caro. A questão do tratamento na medida certa é um grande aliado para que a pessoa economize, além do que muitos produtos que são patenteados têm um preço muito mais alto e na farmácia magistral a gente atende o paciente e ele gasta muito menos, né? Mas existem diferenças realmente, né, a ser consideradas aí. Você tocou num ponto que acho que sensibiliza a grande maioria dos nossos espectadores, que é o mercado pet, né? Como é que você poderia dizer do mercado pet para as farmácias de manipulação? Desde quando que isso começou a movimentar e como que você vê atualmente a farmácia de manipulação e o mercado pet? O mercado pet cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que todos nós vemos o número de pet shops que abriram, né? O volume imenso de pessoas, né, que hoje têm os seus pets, tudo. Então cresceu muito e, obviamente, como cresceu bastante, os nossos filhos de pelo aí, que eu costumo dizer, precisam também de medicamentos, né, de acompanhamento e assim por diante. Então esse mercado cresceu bastante para a gente também. E a farmácia de manipulação, assim como ela individualiza, né, para o paciente, né, o uso humano, no pet não é diferente, né? E eu diria que o pet tem algumas características que, quando a gente pega na área humana o adulto e a criança, a gente tem diferenças. Por exemplo, a criança, não é tão fácil a gente medicar a criança com comprimido, né? Então uma solução líquida é muito melhor às vezes, é mais palatável para a criança do que dar um comprimido para uma criança. Na área pet é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe, todo mundo que já precisou medicar o cachorrinho, o gato, sabe a dificuldade, né? Às vezes ele põe, a gente já citou isso anteriormente, mas a gente põe o comprimido lá no meio da comida tal, quando a gente vai ver, ele comeu tudo e só sobrou o comprimidinho. Exatamente. O frasco, e aí, né? Você fica imaginando então, como é que você vai fazer aquele ser engolir aquele comprimido que ele precisa tomar. Né? E aí, assim como a gente desenvolveu muito a manipulação na área humana e o desenvolvimento tal, a gente desenvolveu muito na área pet. Vou dar exemplos. Flavorizantes. Hoje a gente tem flavorizantes fantásticos para a área pet, né? E flavorizantes que o cachorro adora, flavorizantes específicos para o gato, né? Até para cavalo. O cavalo, por exemplo, flavorizante de maçã, se a gente precisa dar um medicamento, né? Então, quando a gente fala de área pet, é mais realmente pet, não é animal de grande porte, né? O grosso desse volume todo é na área pet, mas a gente tem flavorizantes especiais, formas farmacêuticas diferenciadas. Por exemplo, o biscoito. Então a gente faz hoje o medicamento já na forma de biscoito, né, com flavorizante de carne, um flavorizante de peixe para o gato. Então já é feito na forma de biscoitinho, que você facilita enormemente para a pessoa dar o medicamento para o pet. Uma outra coisa interessante, aqueles filmes labiais que a gente coloca na língua e ele dissolve automaticamente, não é todo medicamento que é possível ser feito nesse filme labial. São medicamentos com baixa dosagem, mas quando é possível ser feito dessa maneira, na área pet é muito fácil de administrar. Por exemplo, no gato ou mesmo cachorro, a gente coloca aquilo na língua do cachorro, na língua do gato, pronto, acabou. Não tem como ele tirar fora da boca, instantaneamente ele absorve, né? Então a área pet tem crescido muito, os veterinários têm usado cada vez mais, porque eles também sentem a flexibilidade que eles ganham, né? E para resolver situações que antes eles tinham muita dificuldade. Eu pergunto, que sempre foi uma curiosidade minha, a questão do descarte. Porque, veja, você mexe com substâncias importantes
que podem fazer contaminação de água, sim, contaminação de lençol freático, exatamente, enfim, de solo. Como é que é o descarte da arte? Como é que se faz isso, Perino? É uma curiosidade que eu sempre tive. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje em dia, a gente vê cada vez mais as empresas tendo responsabilidade, né, socioambiental, se preocupando com a comunidade onde ela atua, se preocupando com a questão do meio ambiente, seja o descarte, seja o uso de recursos, né, minimizar o uso de recursos naturais e assim por diante. E a gente tem um cuidado muito grande com isso. Nosso cuidado já vem, não é de agora que de repente virou moda. Faz muitos anos. A gente foi a primeira e a única até hoje farmácia de manipulação a conquistar uma certificação ambiental ISO 14000. São pouquíssimas orgulho, indústrias e empresas que têm a certificação ambiental ISO 14000. A gente tirou isso numa época que pouca gente falava da parte ambiental. E a gente fez muito mais, não foi só tirar a certificação, e para isso a gente teve que se adaptar com muitas regras, né? Seja de descarte de material, seja de controles, de processo e tal. E a gente fez, na época, um trabalho em Jundiaí, onde a gente ganhou um prêmio, inclusive, né, como pequena empresa. O prêmio era para ações ambientais e de sustentabilidade na área para empresas governamentais, pequena, média e grande empresa. Nós ganhamos, como pequena empresa, um prêmio que nos trouxe bastante orgulho, e na parte governamental quem ganhou foi a Prefeitura de Jundiaí, por coincidência. Olha, e nós fomos receber o prêmio junto com a Prefeitura, né? Então foi um prêmio da Gazeta Mercantil, que era um jornal na área, né, tipo o que seria hoje o Valor Econômico e tal, mas foi um prêmio realmente que a gente teve bastante orgulho, porque nós tiramos essa certificação e a gente fazia um programa onde levava as crianças visitarem a farmácia, conhecerem a farmácia e entender que aquele potinho que a mãe dele levava para casa com medicamento podia ser reciclado. E quando ele era reciclado, ele virava borracha, lápis e uma reguinha. E a gente dava um kit para as crianças, então mostrava os potinhos, mostrava o descarte do potinho, né? Se você descartar adequadamente, ele vai ser reciclado e vai virar isso aqui. E a gente dava para as crianças, então, a reguinha, o lapisinho e tal, e dava uma cartilha para eles colorirem, ligarem os pontinhos do metal no lixinho de metal, com a cor dos lixos, papel, tudo que era reciclável. Fazia um café com eles, tinha uma pedagoga que acompanhava esse projeto com a gente, que fazia essa atividade com as crianças, fazia o café e eles iam descartar nos lixinhos exatamente o que era plástico, o que era papel, e dava para eles isso com um CD, que na época era CD que a gente usava, com uma musiquinha da farmácia falando que a reciclagem, né, fazia essa boa ação para muita gente e virava pão, né? Então esse era o refrão da música. Eu até me arrepio quando falo. Nossa, que foi um projeto maravilhoso. Nós levamos em torno de mais de 3.000 crianças visitarem a farmácia, fazer essas atividades, ganharem o livretinho e conhecer um pouquinho do que era o programa de reciclagem que a gente fazia. É a farmácia magistral como arte mesmo, né, Perino? É um negócio muito bonito. Eu confesso que fiquei aqui orgulhoso de saber essa atividade que vocês tiveram, porque eu acho que a mudança do Brasil passa pela educação. Sem dúvida. Você imagina que ao estimular as crianças a reciclarem, não só aprenderam a reciclar, como quantos potenciais farmacêuticos não podem ter saído desta visita das crianças à farmácia. Quanto que pode ter ficado no imaginário dessas crianças que você está gerando a próxima geração, você está trabalhando para a próxima geração de farmacêuticos no Brasil. Eu acho que isso é fantástico. Legal. Querido telespectador, como você viu, não falta assunto. Perino, obrigado mais uma vez pelo carinho. Olha, conversamos assuntos muito interessantes, extremamente
enriquecedores para o programa e mais uma vez, em nome do Med Saúde, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Isso aí, canal 25 ou 525net, seu encontro semanal com a saúde. Aguardamos você! Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.